Crês tu na existência de um único Deus? Fazes bem. Você tem fé? E se você tem fé, qual é o tipo de fé que você tem? É a fé salvadora ou é a fé dos demônios? Fiquem com o vídeo. Fala galerinha, Little Christ, como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo na bênção? Luan e Alan passando aqui para trazer mais um vídeo para este canal, e o tema do nosso Reflection Time de hoje vai ser fé salvífica, né? Hoje nós iremos trazer uma doutrina que é muito importante para a nossa vida cristã, o conceito de salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Para que seja entendido o que nós queremos falar, nós teremos que resgatar muitas coisas que já foram ditas, né, nos episódios passados. Por isso, se você ainda não assistiu todos os episódios do Reflection Time desde o primeiro, nós recomendamos que você pare esse vídeo, volte para entender bem o que nós iremos passar hoje. Como nós já vimos, com a transgressão de Adão, a humanidade foi manchada com o pecado desde o seu nascimento. Nós começamos a nascer pecadores independente da nossa vontade, e somente pela nossa vontade não tinha como nós nos livrarmos desta maldição. E Mateus 7, 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Neste texto, nós vimos que existia dois fins. Um era a perdição, o inferno, um lugar de ranger de dentes e de dor eterna. E o outro era a vida eterna com Deus, um retorno à Gênesis, o plano inicial. Só existe um, porém, nós nos tornamos escravos do pecado. E a nossa natureza humana é incapaz de mudar a si própria. Desta maneira, todos os homens estavam condenados à morte eterna, destinados ao inferno. Por isso a Bíblia descreve este caminho, né, como um caminho espaçoso e com uma porta larga. A única forma de acabar com isso era o derramamento de sangue. Nós tínhamos que pagar com as nossas vidas, mas mesmo se nós morrêssemos na condição de pecador, não ia adiantar nada, pois se morrêssemos devedores de uma perfeição, de uma santidade que não conseguíamos alcançar, acarretaria numa condenação eterna para nós. Era necessário o derramamento de sangue, mas derramamento de sangue perfeito, sem mácula, que pudesse levar sobre si os nossos pecados. E foi esse o plano de Deus, fazer de Cristo o nosso sacrifício. Cristo era o único perfeito que poderia levar sobre si todos os pecados da humanidade e salvar a todos da depravação, da condenação eterna. Através dessa forma, Cristo se tornou o Salvador, o Redentor. Mas existe um porém. Existe uma forma de se alcançar essa salvação. Deus não trabalha com a destruição do livre-arbítrio. Ele dá a opção de nós escolhermos a vida ou a morte. Como diz lá em Deuteronômio 30:19, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Deus ainda é legal de dar uma dica. Além de dar a oportunidade de escolha, ele ainda dá a dica: escolhe, pois, a vida para que vivas. Como ele trabalha com o livre-arbítrio, pois ele não é um Deus ditador que criou marionetes, ele disponibiliza a salvação através de Cristo Jesus. E ele é o único que pode disponibilizar a salvação. Mas para você desfrutar desta salvação, você necessita de algo. Nós precisamos entender que a salvação somente ele pode nos dar. É algo que pertence única e exclusivamente a ele. Mas a obra da salvação não é uma obra única e exclusiva de Deus, pois necessita de alguém disposto a receber essa salvação. Deus dá a salvação, mas a pessoa tem que receber. É a mesma ideia de um rio. Como Deus provê a salvação, a fonte provê a água do rio. Mas alguém com sede, como alguém que necessita de salvação, não tem sua sede saciada só porque a água está sendo provida. Ele tem que beber. Da mesma forma, você não é salvo só porque a salvação está sendo provida. Você tem que tomar posse, receber a salvação. A obra da salvação é uma obra de reciprocidade, de cooperação.
Isso mesmo. Então a pergunta não é mais como a salvação está sendo provida, pois nós já sabemos que é por Cristo Jesus, mas como podemos recebê-la? Vejamos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que Deus, ele amou o mundo, ele amou a todos, como diz, em 1 Timóteo 2, do 3 ao 6, pois isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo. Ele ama a todos e deseja que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus Todo-Poderoso, que ama a todos sem distinção. Mas o amor dele por você não fará você ser salvo. Ele ama a todos, mas mesmo assim muitos irão para o inferno, mesmo ele amando a todos. O que te salvará é a reciprocidade a este amor. Isto é muito evidenciado em João 3,16. Voltemos ao texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é aqui que mostra o objetivo deste sacrifício, o fim deste sacrifício. Não é para que o mundo não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é todos que foram salvos neste sacrifício. Quem irá desfrutar da salvação vinda deste sacrifício é aquele que crê. E é aí que está a chave, a forma de cooperarmos, de sermos recíprocos com o amor de Deus, crendo no sacrifício de seu Filho Jesus na cruz do Calvário. A fé é o meio pelo qual alcançamos a salvação. E é isso que nós chamamos de fé salvífica, ou fé salvadora. O Manual de Defesa da Fé da editora Central Gospel diz o seguinte sobre isso, abre aspas, a fé não é apenas uma crença intelectual, e a salvação não é apenas uma recompensa futura. A fé é deixar Deus entrar na sua alma. Salvação e vida eterna são ter Deus na sua alma, como o filme Deus Não Está Morto 2 diz, e diz muito bem, que hoje as pessoas têm acrescentado Deus às suas vidas, porém fé não é acrescentar Deus à sua vida. Fé é submeter toda a sua vida a Ele. Fé não é somente crer no que Jesus fez, mas se apropriar do que Ele fez. O Manual de Fé continua dizendo, os católicos dizem que a pessoa deve crer em Deus e praticar boas obras para ser salvo. Lutero, Calvino, Wycliffe e Knox insistiram que só a fé salva. A fé é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação. Como o episódio em que falamos sobre sola escritura, hoje falamos sobre sola fé, é somente ela. Em Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Em Marcos 1,15 diz, cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Em João 16:7-8 diz, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja o que a Bíblia está dizendo. Primeiramente, vem a pregação da palavra. Então o Espírito Santo vem e faz o trabalho de convencer o homem do seu pecado. Quando convencido do seu pecado, ele se arrepende e crê no Evangelho. E por meio desta fé, ele alcança a salvação. Em Tiago 2:14-22 diz, meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês em um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Para os que estão pensando,
pois eu sei que tem os hereges que espreitam para falar heresias, para distorcer o evangelho, dizem: eu sei que Cristo morreu por mim e creio nisto, creio que Ele é Salvador e por isso estou salvo. Estou aqui para acabar com a sua festa. Pois se você crê assim, você crê que nem os demônios, pois os demônios sabem de tudo isso que você falou e creem desta forma. Isso é fé de demônio e não fé salvadora. Como já disse, fé é submeter sua vida completamente. E quer saber como vou saber se você realmente creu? Se você mostrar visivelmente através das suas obras. As obras não te salvarão. O que salva é a fé. Mas se a fé vir sem a consequência dela, que deveria ser as obras, ela está morta e em nada se difere dos demônios. Em Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando falamos em dom, falamos de algo que vem de Deus, ou seja, a salvação é provida de Deus e ela necessita que você tome posse dela. Como diz em 1 Timóteo 6,12, peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. A fé salvadora é a forma de tomarmos posse da salvação. É a forma de sermos recíprocos ao amor de Deus e ao sacrifício. E se ela é realmente uma fé verdadeira, ela trará obras, bom testemunho que poderá provar que a sua fé é realmente uma fé verdadeira, que você teve um encontro com um Deus que mudou a sua vida, que você submeteu toda a sua vida a Ele e não somente acrescentou Deus à sua vida, como muitos têm feito. Este é o episódio de hoje. Que Deus vos abençoe e tamo junto. Até depois do fim.